E acho que um dos pontos, talvez, para iniciar minha fala, eu pensei aqui, a minha fala eu vou chamar de duvidar é preciso. Eu acho que uma das coisas fundamentais que a gente precisa problematizar é que a saída pela esquerda não é uma frase tão fácil de entender. E aí a gente da geografia, a gente tem que entender que nós temos um problema de lateralidade. Ou seja, quando você coloca duas pessoas de frente, o lado esquerdo delas é diferente. Os princípios podem ser o mesmo, mas quando elas se confrontam, a esquerda, o lado que aponta a esquerda, é diferente. E aí eu acho que um pouco do que nós estamos vivenciando nesse processo histórico, eu acho que nós chegamos num momento fundamental de entendê-lo, é um pouco dessa pergunta: o que nós fizemos nos últimos 12, 13 anos do ponto de vista do campo da esquerda, de avanços, mas também de conflitos internos, de olhar um pouco para a nossa capacidade de fazer autocrítica. E aí talvez seja o momento da gente entender que é preciso respirar um pouco e olhar com mais cuidado. Eu tinha preparado uma fala, mas eu vou contar uma história para vocês, que é um pouco a história de todo mundo. Então, acho que todo mundo estava aqui no Vale do Agabaú, ou pelo menos viram o que aconteceu. Também estive lá, cheguei às 13h30, tinha poucas pessoas, às 17h estava lotado. Foi interessante que uma das coisas que, ao ver o dia 18, ao ver o dia 31 de março, uma das coisas que me chamou a atenção é se mantinha aquela diversidade de pessoas, de sujeitos sociais, de etnias diferentes, de gêneros diferentes, de posições e princípios políticos diferentes. Mas havia uma coisa no ar, uma sensação que era, quando a gente gritava não vai ter golpe, parecia que a gente também já não acreditava que não teria golpe. A fala, os gritos do dia 18, os gritos do dia 31, eram gritos muito mais inflamados, de que não vai ter golpe. O de ontem eram gritos que falavam, não vai ter golpe, e aí depois falava, não vai ter. E uma das coisas fundamentais é que quando começou a votação, ficou claro para todos nós diante do que nós estávamos. Nós estávamos frente a uma bancada construída em 2014, extremamente conservadora, baseada, voto por Deus, pela minha mãe, pelo meu tio, voto por Anel Ustra, baseada em tudo aquilo que há de conservador e retrógrado na história brasileira. Esse é um ponto. Mas esse é um ponto que ele é fundamental para a gente entender o outro lado disso. Muita gente que apoiava o impeachment, e eu estou falando de amigos, olhou para isso e falou assim, peraí, será que a gente está sendo enganado, não? Eu nunca tive esses caras discursarem, eu nunca tinha assistido a TV Câmara. Então, nesse sentido, a Rede Globo fez um grande favor para a gente, ao mostrar efetivamente que nós estamos lidando com 340, 360 caras que fazem parte daquilo que é de mais conservador no nosso país. Então, eu fui embora da Agabaú na fala do Maluf, no voto do Maluf. Acho que muitos foram também no voto do Maluf, eu antes, no filho do Bolsonaro, depois do próprio Bolsonaro. E eu não sei se foi uma boa, porque eu fui para casa, e aí, quando deu os 342 votos, começou o panelaço, o apitaço, o gritaço, todos os impropérios contra a Dilma, todos os xingamentos. E aí eu sei que eu, educadamente, pedi para alguns enfiarem as panelas em algum lugar, mas aquela sensação de que nós estávamos num momento... E aí a minha companheira falou, calma, vamos esperar. E aí foi interessante, porque eu peguei o rádio, coloquei uma música da Nina Simone, abri uma cerveja, eu sentei e as panelas pararam. E ficou a Nina Simone, eu, a cerveja, a minha companheira, e ali tudo fez sentido. Aquela experiência fez sentido, porque eu falei assim, eu fiquei imaginando a importância de colocar em dúvida tudo o que nós fizemos nesses últimos anos. O grande problema, na minha opinião, é que nós estamos repletos de certezas. As nossas certezas nos estão levando ao fracasso. Nós não conseguimos dialogar com movimentos de esquerda porque cada parte da esquerda tem uma certeza que é própria. Nós mudamos os tons de vermelho das nossas camisas, nós mudamos os tons de fala, nós mudamos os nossos tons de certeza, mas as nossas certezas estão impregnadas na gente. E isso tem levado essa bancada a avançar. Porque eles caminham juntos na Bíblia, na bala, no boi.
E eu acho que é o momento da gente fazer uma auto-reflexão em todos os partidos e todos os movimentos da esquerda. Que certezas nos movem? Eu penso, qual foi a última vez que nós ficamos sem dormir pensando, será que a gente tem razão? Qual foi a última vez que a dúvida nos incomodou? Qual foi a última vez que nós tivemos a capacidade de ir ao outro para ouvi-lo? Essa nossa incapacidade de colocar as nossas certezas de lado é o que tem feito a gente, apesar de saber todos os caminhos para a revolução, estar tão distante da revolução. Porque os caminhos da revolução não são apenas teóricos, eles passam por aquilo que o César disse, por aquilo que acontece na periferia. Pessoal, ao vir hoje da Vila Formosa, o cobrador do ônibus perguntou, você viu? Saiu o PT, agora acabou a corrupção. Aqui na cidade universitária, o mesmo cobrador conversando com agora o país resolveu, não tem mais petralha, não tem mais nada. Nós estamos falando de um processo complicado no qual uma parte importante da classe trabalhadora assumiu o discurso conservador porque é mediado pela Bíblia, é mediado pela bala, é mediado pelo boi. E as nossas teorias, pior, os nossos discursos, as nossas mediações não estão sendo capazes de produzir identidades. Estão distantes dessa população que não consegue enxergar na gente a não ser grupos comunistas que vão transformar o Brasil numa república bolivariana. Então, portanto, eu acho que é o momento da gente entender que fique a Dilma, não fique a Dilma, é nessa conjuntura que nós temos que pensar como construir uma reforma política, e aí eu acho que não é fechar a pauta, mas é entender que, ficando a Dilma ou não ficando a Dilma, nós temos um Congresso pautado nessa lógica, e que foi construído nos últimos 12 anos por todos os acordos para fazer aquilo que é a nossa república, aquilo que é a necessidade para fazer votações, aquilo que é a necessidade para poder aprovar projetos. Eu preciso do Bolsonaro para aprovar determinados elementos. Então, talvez a ideia de uma pauta, de uma reforma política, de uma constituinte única para a reforma política, pode ser um elemento que inclusive traga essas pessoas que estavam também na Paulista e começaram a desconfiar ao ver determinados discursos, a entender que o problema não é só o PT, mas que passa por um processo muito mais profundo de reforma política no nosso país. Portanto, pessoal, para aqueles que ainda estão inseguros, para aqueles que ainda estão arrasados, aqueles que estão tristes, né, porque saímos, voltamos, todo mundo escutou as panelas baterem, os fogos, os artifícios, eu faço um convite. Chega em casa, abre uma cerveja, escute uma música, dê uma pausa para colocar suas certezas de lado. E aí, eu faço um pouco para dar força, porque a luta vai ser longa, a luta é de médio, curto e longo prazo. Eu faço um pouco a fala da Nina Simone, que me fez muito sentido ontem, quando ela pergunta, mas e aí? Eu não tenho nada, o que eu tenho? E aí, o que diz? Eu tenho meu cabelo, eu tenho a minha cabeça, eu tenho meu cérebro, eu tenho minhas orelhas, eu tenho os meus olhos, eu tenho meu nariz, eu tenho a minha boca, eu tenho meu sorriso, eu tenho a minha língua, eu tenho meu queixo, eu tenho meu pescoço, eu tenho meus seios, eu tenho meu coração, eu tenho a minha alma, eu tenho minhas costas, eu tenho meu sexo, eu tenho meus braços, eu tenho minhas mãos, eu tenho os meus dedos, eu tenho minhas pernas, eu tenho meus pés, eu tenho os meus dedos dos meus pés, eu tenho meu fígado, eu tenho meu sangue, eu tenho a vida e eu tenho a liberdade. E vocês podem ter certeza, nem Bolsonaro, nem Cunha, nem Temer pode tirar isso da gente. Obrigado.